Vamos lá. O tema da aula de hoje é: não conte com o INSS. Se o sustento da sua velhice está no INSS, a sua velhice está em perigo. Vou repetir: se você conta com o INSS para a sua aposentadoria, se você conta com o INSS para a sua velhice, para parte, né, da sua vida, quando você não vai poder trabalhar mais, você está em muito, muito, muito perigo. Ainda mais se você não começou ainda nenhuma outra forma de aposentadoria. Você precisa ter uma fonte extra de renda para quando você aposentar, porque é muito provável que, se você conta apenas com o INSS, você passe por dificuldades. Na melhor das hipóteses, você vai contar com a ajuda dos seus filhos, se eles tiverem condições de te ajudarem, porque pode ser que nem eles tenham condição de te ajudar. Você não pode contar com isso. É, gente, quando eu nasci, o INSS já era ruim, ele já estava cambaleado, ele já vinha mal das pernas. E desde então, como eu disse, eu completei 40 anos, né, recentemente não, hoje, né, hoje eu completei 40 anos, e nesses 40 anos eu me lembro, pelo menos claramente, 3 vezes, 3 não, 4 vezes, que o INSS quebrou, que se fosse uma empresa, ela estaria fechada. E a última vez que isso aconteceu, permanece quebrado. E o que significa isso? Quando é que uma empresa fecha? Quando simplesmente ela não dá lucro. A hora que o lucro da empresa cessa, a empresa está quebrada. Então ela está gastando mais do que ela ganha. No INSS hoje é assim, o INSS ele gasta mais do que ele ganha. Então, se você conta com o INSS para você se aposentar, você vai passar dificuldades. Quer dizer que eu não vou receber a aposentadoria do INSS? Não, você vai receber, mas você vai receber uma quantia que não vai resolver o seu problema. Você não vai conseguir viver do INSS. Eu lembro da minha avó, eu era criança, gente, foi meu primeiro ensinamento que eu aprendi sobre finanças, sobre juntar dinheiro, sobre aposentar, foi minha avó, que ela me deu, só que sem me ensinar, né? A minha avó me deu esse ensinamento sem nem saber. Eu era bem pequenininho ainda, e eu ouvi ela falando assim, é, eu não quando eu aposentei, eu ganhava 5 salários mínimos. Eu aposentei com 5 salários mínimos. E hoje eu recebo um salário mínimo, tá certo? Aí eu não entendi, porque eu nem sabia. Ela falou 5 salários e hoje recebe um salário. Eu não entendi, mas eu decorei isso. Minha avó aposentou com 5 salários, hoje recebe um salário. Com o tempo eu entendi. Eu entendi que quando ela aposentou, se fosse hoje o salário mínimo, seria. O salário mínimo hoje é R$ 1.000, né? R$ 1.100. Se ela tivesse aposentado hoje, ela teria aposentado recebendo R$ 5.500. E ela disse que, conforme o tempo foi passando, a aposentadoria ela não foi reajustando. O salário mínimo foi aumentando. E por que o salário mínimo aumenta? Porque a inflação aumenta, então todo ano ele vai sendo reajustado. Então o salário mínimo foi aumentando, só que a aposentadoria dela não foi aumentando, o salário mínimo aumentava mais. Então, como o salário mínimo aumentava mais, 5 salários passou a ser R$ 6.000, ela continuou ganhando 5.500. Depois, 5 salários passou a ser R$ 7.000 e ela continuou ganhando 5.500. Aí teve um aumentozinho, passou a ser 6.000, mais 5 salários virou 7.500. E foi assim, dessa forma, foi distanciando, até que chegou uma hora que o salário mínimo era R$ 5.500, vamos dizer que era R$ 6.000, e a aposentadoria dela era R$ 6.000. Então, uma pessoa que aposentou ganhando R$ 5.000, ganhando 5 salários mínimos, estava no final da vida ganhando apenas um salário mínimo. Então, só por esse cenário, já é muito perigoso você aposentar. Como eu disse, quando eu nasci, o INSS já era ruim. Agora está pior ainda, porque nos últimos 40 anos ele quebrou várias vezes e atualmente ele está quebrado. Todo ano, o governo tem que aportar
20 bilhões de reais no INSS para pagar as aposentadorias. Mas peraí, Pablito, mas o governo tem que colocar. Não, não tem que colocar. Sabe como é que funciona o plano de aposentadoria? Você deveria ter uma conta, uma poupança lá dentro, e tudo que você trabalha, você vai depositando lá dentro. Você vai depositando, depositando. Você vai depositando aquele dinheiro. Quando você vai aposentar, você vai sacar o valor do seu rendimento todo mês, que vai ser sua aposentadoria. Isso é um plano de aposentadoria, isso é como funciona as previdências privadas. Só que no Brasil hoje, a quantidade de dinheiro que os contribuintes contribuem para o INSS é menor do que a quantidade de aposentadorias que tem que pagar. Então ele dá prejuízo. E o governo ainda está pagando, mas vai chegar uma hora que os trabalhadores não vão querer mais isso. Nós, né, trabalhando, meu amigo, eu estou pagando imposto para sustentar o aposentado? Não, alguma coisa vai acontecer. O Brasil não vai ter condição mais de complementar essa aposentadoria. Qual vai ser a solução? Vai ser diminuir o valor da aposentadoria. Simplesmente o salário mínimo não vai ser mais 1.100 por aposentado, vai ser 900, vai ser 800, não vai ter uma garantia a mais. Simplesmente que não vai ter dinheiro para pagar. Isso vai acontecer no Brasil. Por isso que eu digo que você não pode contar com o INSS. Uma outra coisa, para a gente entender como funciona o sistema, como eu disse para você, o sistema de previdência privada é uma conta poupança, não é uma conta poupança, mas é como se fosse uma conta poupança que você vai depositando um dinheiro naquele valor lá, que é a previdência, e o banco que te vende essa previdência, ele te garante um pagamento X fixo pelos seus próximos anos até o final da sua vida. Assim que funciona a previdência privada. Ele é individualizado. Como é que funciona a previdência do INSS, que a gente chama previdência social? Você não tem uma conta lá que o dinheiro é seu. Você está depositando o dinheiro, ele é descontado do seu salário automaticamente, ele é descontado como se fosse um imposto, você não tem opção de não descontar. E esse dinheiro automaticamente paga os aposentados, ele não é depositado numa conta para quando você aposentar. Não, esse dinheiro ele automaticamente está pagando os aposentados. Imagina o seguinte, se do nada caísse uma bomba e matassem todos os trabalhadores do Brasil. O que aconteceria automaticamente? Não teria dinheiro para pagar os aposentados, porque não teria ninguém trabalhando. Se não tem ninguém trabalhando, não tem ninguém contribuindo para o INSS. Então o seu dinheiro não fica nem um segundo, nem um dia lá no INSS. Ele é utilizado no mesmo dia para pagar as pessoas que já estão aposentadas. Durante muito tempo esse modelo funcionou no Brasil. Por que ele funcionou? Porque a quantidade de trabalhadores no Brasil ela só foi aumentando. O Brasil estava crescendo, ele foi aumentando. E a quantidade de aposentados, ela estava aumentando, mas ela estava aumentando menos. Então, estava crescendo muito rápido a quantidade de trabalhadores e a quantidade de aposentados estava crescendo assim. Então, tinha mais dinheiro entrando do que novos aposentados. Então, a quantidade de trabalhadores sustentava essa aposentadoria geral. Então, os trabalhadores estavam pagando INSS, sustentavam os aposentados. Mas lembra que tinha muita gente entrando no mercado de trabalho? Uma hora essa galera aposenta e eles estão aposentados agora. Eles começaram a aposentar agora. São as pessoas que começaram a trabalhar há 30 anos atrás. Essas pessoas estão aposentando agora. Digamos assim, eu estava nascendo há 40 anos atrás. mas a gente, a taxa de crescimento do Brasil, ela mudou de 30 anos para cá. Como é que ela mudou? Simplesmente o perfil da família brasileira mudou. Eu tenho 3 filhos. Isso é muito raro ter 3 filhos. E o que acontece? Eu fiquei pensando assim, cara, quem que tem? Eu sou o rei, com 3 filhos eu sou o rei. Eu não tenho nenhuma, não, eu tenho 2 amigos meus e eu conheço muita gente, porque eu sou pastor, então eu conheço muita gente na igreja, muita gente mesmo. Eu tenho o quê? Ali, ó, 2 pessoas têm 3 ou mais filhos. 2 pessoas têm 3 ou mais filhos. Eu conheço uma pessoa que tem 4 ou mais, tem 5 ou mais filhos. Uma pessoa. E qual é o problema? O problema é que se tem menos filhos, tem menos pessoas que vão entrar no mercado de trabalho. Se tem menos pessoas entrando no mercado de trabalho quando você for trabalhar, a sua aposentadoria está em risco, porque são os trabalhadores que pagam a aposentadoria dos aposentados.
Então, o que que acontece? Se for analisar, quase todo mundo tem um filho, nenhum filho ou um filho, é a maioria, 0 filhos ou 1 filho, pode analisar, 0 filhos ou 1 filho, e tem uma outra parcela que tem 2 filhos, mas não é a maioria, seria uns 30%, e 3 filhos ou mais é minoria. Acontece que se a gente tem menos de 3 filhos, se a gente tem 2 filhos ou 1 filho, ou 0 filhos, a nossa população não cresce. É lógico, porque um homem ou uma mulher casado, se tem um filho, era 2, eles vão morrer, vai ficar só 1. Se tem 2, eles vão morrer, eles deixam 2 filhos, vai ser a mesma coisa. Então, imagina o seguinte, a conta é fácil, se tem 2 trabalhando, pai e mãe, aí tem um nascendo, esses 2, ele vai trabalhar um dia, esses 2 vão aposentar. A conta é fácil, vai virar pela metade. A aposentadoria desses 2 aqui vai cair pela metade, porque é um trabalhando para sustentar 2. Não tem mágica, gente. Não tem mágica. O INSS está falido. E assim, não se preocupe. A gente acabou de ter uma reforma da Previdência que demorou demais para ser aprovada. Foi um absurdo isso. A gente ficou uns 3 anos para ser aprovada. Aí, 3 anos não, né? Desde o Lula que se tenta fazer uma reforma na Previdência, não se consegue. Lula tentou, não conseguiu. Dilma tentou, não conseguiu. Aí veio o Temer conseguiu e o Bolsonaro vai ter que fazer um novo ajuste. Não tem jeito. Mesmo porque a economia que a gente conseguiu aprovar na Previdência para os próximos 10 anos foi consumido nessa pandemia com esses programas sociais. Então, a situação do INSS realmente está muito, muito preocupante e ela não vai melhorar. Vão vir novas reformas que vai piorar. Acabou de virar 65 anos. Pode esperar, nos próximos anos vai virar 67, depois vai virar 69, depois vai virar 70, porque é insustentável. O INSS tem que manter as pessoas trabalhando por mais tempo para que elas continuem contribuindo para o INSS para sustentar os que já estão aposentados. Então eles vão esticando ao máximo, ao máximo, ao máximo. Ah, mas eu trabalho em. Eu sou funcionário público. Você está em risco também. Se você não sabe, apesar de você achar que sua aposentadoria é garantida, ela vai ser paga pelo mesmo INSS. Se faltar para o empregado de empresa privada, vai faltar para você também. Talvez você aposente com um pouco mais do que da empresa privada, mas não existe nenhuma garantia, nem para você que é funcionário público. Para quem é funcionário privado, é um pouco pior que o funcionário público, que o funcionário da empresa pública, o funcionário público, ele ainda recebe um pouco a mais do que o teto. Para uma empresa privada existe um teto que hoje é R$ 6.000 e que pela regra é impossível, estou dizendo para você aqui, impossível você alcançar esse teto. Esse teto se tornou virtualmente impossível. E o teto é baixo, o teto é R$ 6.000. Ah, R$ 6.000 é muito dinheiro? Eu não sei. Porque, por exemplo, a minha mãe, só de plano de saúde, ela paga R$ 2.500. Ela tem 66 anos, 65 anos, R$ 2.500 já vai metade da aposentadoria aí. Vamos dizer que se ela contribuísse o máximo da aposentadoria dela durante a vida inteira, ela não ia aposentar com 6, ia aposentar com 5, porque o teto você não alcança, metade já foi 6. Você vem para aluguel, luz, lascou. Assim, realmente, mesmo que você se aposentasse no máximo, já não daria. Então, empresa privada estão em maior risco do que os de funcionários públicos ainda. Os autônomos e microempreendedores estão em situação de maior risco ainda, porque a maioria, eu digo a maioria, quase todos que eu conheço, eles contribuem no mínimo. Quanto que é o mínimo? Um salário mínimo. Então eu vou contribuir com o mínimo. Eu não sei por que o brasileiro, tudo que você dá opção para o brasileiro, ele vai dar um mínimo. Uma vez eu fui lá no museu, uma vez, já fui 2 vezes, no Museu de História Natural de Nova York. Quase todos os museus nos Estados Unidos são assim. Mas eu fui lá nesse museu, primeira vez, aí tinha uma fila para comprar o ingresso, né? Aí eu perguntei, quanto que é o ingresso? Quanto você quiser. Eu falei, como assim? É quanto que você quiser. Aqui a doação é sugestiva. Eu falei, quanto você sugere? Eu não sugiro nada, só pode dar o que você quiser. Aí eu olhei e falei assim, eu vou dar $2. Aí eu dei $2 para mim, $2 para minha esposa e a gente entrou. Aí eu fiquei intrigado, eu falei, rapaz, e um museu top, com serviço top, eu falei, como é que esse museu se sustenta, cada um dando $2, $3, alguns podem dar bem pouquinho, se eles quiserem. Eu fiquei pensando, como que esse museu se sustenta? Aí eu fui perguntar para alguns amigos meus que moravam lá, ele falou, rapaz, o americano, ele sabe da importância disso aqui. Então tem americano que vai vir aqui visitar o museu, se o cara tem grana, ele deixa $500, deixa $1.000, e deixa $10.000. Eu falei,
Eu falei: "Ah, o brasileiro deixa 2, eu deixei $2. Então tem muita gente, fiquei com vergonha, mas eu voltei lá e da outra vez eu deixei uns $20, porque eu vi que o trem era sério e era bom mesmo, o museu. Que acontece? No você o autônomo e microempreendedor, ele contribui no mínimo, se ele contribuir no mínimo, quer dizer que ele vai aposentar com um salário mínimo. Só que o salário mínimo não vai se sustentar, vai ter uma hora que vai cortar, não vai ser R$1.000, vai ser 900, vai ser 800, é o que vai sobrar para quem depender do INSS, porque não tem mágica, a nossa população está diminuindo, a nossa força de trabalho está diminuindo, tem menos pessoas depositando no INSS, contribuindo com o INSS, a quantidade de aposentados só aumenta, porque é aquele boom de pessoas, por exemplo, eu tive duas irmãs, eram 3, né? Aí amigos do meu pai tinham 4, outros tinham 3, outros tinham 5, era normal na geração passada ser assim, e ainda tem a turma de antes. Por exemplo, os meus pais, a minha mãe tinha 6 irmãos, o outro tinha 5, o outro tinha 12, meu Deus do céu. O meu sogro tinha 12 irmãos, essa galera toda tá aposentada e tá recebendo, ou seja, tem uma turma muito grande recebendo aposentadoria e tem uma turma muito pequena trabalhando para sustentar essa turma. Ah, os aposentados são os culpados? Não, eles não têm culpa nenhuma. A culpa é do sistema. É culpa do sistema. E desse nível aí, funcionário público, funcionário de empresa privada, autônomo, microempreendedor, o pior é quem? Quem não contribui. Quem não contribui nada com o INSS está pior ainda, porque vai aposentar sem nada, nada, nada. Aí é contar 100% com o filho. Você vai querer depender dos seus filhos, eles te dando mesada, te ajudando. Eu acho que essa não é a melhor estratégia. Beleza? Então, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Urgente, você precisa começar a plantar hoje. E eu digo é urgente. Urgente significa hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. É hoje. Você precisa começar a plantar. A aposentadoria é plantação. Você precisa plantar hoje para você poder aposentar daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos. Você não pode contar com o INSS. Eu te dei pelo menos 5 motivos para te explicar por que você não pode contar com o INSS. Urgente, gente, eu tô falando isso aqui com preocupação com vocês. Eu não conto com o INSS. Eu vou te dar 3 coisas que você precisa fazer a partir de hoje. Primeiro, viva como se o INSS não existisse. Como se quando você aposentasse, você não tivesse nada para receber do INSS. Todos os meus planos, 100% dos meus planos, 1.000.000% dos meus planos financeiros não contam R$1 da minha aposentadoria do INSS. Como é que eu faço? Eu calculo quanto eu vou precisar para viver, quanto eu me aposentar. Eu calculo mais ou menos quanto que é o meu custo de vida hoje. Hoje eu tenho custo de vida. Eu conto que o meu custo de vida vai ser igual o que eu vivo hoje, porque eu já vivo confortavelmente bem. Ah, mas velho gasta com remédio, vai mais ao médico. Sim, isso acontece. Porém, eu tenho menos gastos porque hoje eu pago a escola dos meus filhos e tem algumas coisas que eu faço que eu não vou fazer quando eu for velho, como relativo a alguns tipos de lazer, a comer mais fora, você acaba comendo mais em casa. Então, assim, se você quiser ter o padrão de vida que você tem hoje na sua velhice, você tem que ganhar, ter uma fonte de renda que te dê esse mesmo valor. Então, o que eu faço? Eu vivo como se não existisse INSS. Então, eu faço todos os meus planos financeiros do que eu estou juntando, do que eu vou investir, e eu fico analisando quando eu vou poder me aposentar com o salário que eu tenho hoje. Ah, e se você aposentar e eu tiver o INSS? Excelente, vai ser um plus. Eu vou me aposentar melhor do que o que eu vivo hoje. Então, eu tenho um salário hoje aqui e eu estou me planejando para me aposentar com esse mesmo salário, sem o INSS. E se eu receber o INSS? Eu tô aqui, ó, dei um upgrade na minha vida. Ô, que beleza, eu vou viajar mais, vou poder até ajudar os meus filhos. Lembra que a gente começou que tem gente que vai querer ajuda dos filhos? Eu vou poder ajudar meus filhos, ajudar meus netos. Tá excelente. E tá tudo bem. Então a primeira coisa é viva como se não existisse o INSS. Segundo ponto, faça um plano A.
para sua aposentadoria. O INSS acabou de virar plano B, na verdade devia ser plano C. O INSS é o seguinte, cara, teus planos de investimento deram errado, você falhou tudo, então tem o INSS lá. O INSS é plano B, mas tem muita gente que faz o INSS virar o plano A. E eu vou te dar agora 5 opções do pior para o melhor para você ter uma aposentadoria, para você fazer um plano A. Você precisa criar esse plano. Você precisa literalmente criar esse plano. O que é o primeiro ponto que você tem que fazer? Primeira coisa. Faça uma primeira coisa não, primeira opção. Faça uma previdência privada, tá bom? Faça. Renileuza, eu já tenho 3.9, eu fiz 4.0 hoje. Faça um plano de previdência privada, desses que você entra num banco lá, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, vai lá e fala, eu quero comprar um plano de previdência privada, eu quero começar a contribuir. Aí ele fala, quer contribuir com quanto? Você não é com quanto, é quanto eu preciso contribuir para me aposentar com... Aí você vai falar o quanto que você quer aposentar. O quanto que você quer aposentar? Quanto que você quer? Você quer ganhar quanto quando você aposentar? 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais? Você vai falar, eu quero ganhar lá 7 mil reais quando aposentar por mês. Beleza. Ele vai fazer uma conta, vai fazer uma análise e falar, então você tem que entrar nesse plano de previdência aqui, você vai ter que contribuir com tantos reais por mês. Opção número 1. Opção número 1 da pior opção, mas que é melhor do que o INSS, do que as próximas. Segunda opção, comece a comprar imóveis. Urgente, comece a comprar imóveis. Ah, imóvel é ruim? Para mim não é a melhor opção. Eu já tive imóveis, vendi todos, exceto o que eu moro. Eu tenho o que eu moro, por que eu gosto de ter imóvel que eu moro? Porque eu gosto de reformar, eu gosto de colocar do meu jeito. Então hoje eu moro numa casa que é minha, mas eu já tive apartamentos, já tive loja, então hoje eu não tenho nada, vendi tudo. O meu hoje está tudo investido. Mas imóveis é uma forma alternativa de se ter uma aposentadoria. Por quê? Porque você vai receber um aluguel que vai te pagar todos os meses. Isso é um salário excelente. Então, imóveis é uma opção, melhor do que previdência privada. Mas você precisa saber quanto você precisa ter de imóveis para você se aposentar. Como é que você vai fazer isso? Você vai olhar e falar, cara, eu preciso de, vamos voltar lá, 7 mil reais para me aposentar. Então tá bom, então você vai se aposentar com 7 mil reais. Então você precisa ter tantos imóveis, 3 imóveis, vamos dizer assim, 7 imóveis, em que cada um dos 7 imóveis te dê R$ 1.000 de aluguel. Aí você vai procurar quanto custa cada imóvel que te dê R$ 1.000 de aluguel, aí na sua cidade ou em outra cidade. Vamos dizer que você vai comprar uma kitnet de R$ 100 mil, e uma kitnet de R$ 100 mil, o aluguel dela é R$ 1.000. Então você precisa ter 7 imóveis de R$ 100 mil cada. Ah, mas cara, começa hoje. É muito longe? Se você não começar hoje, vai ser impossível de se alcançar. Se você começar hoje, é possível. Terceira opção, a gente está melhorando as opções, tá bom? Compre fundos de investimento imobiliários. É mais fácil e você pode começar antes do que você comprar imóveis. O que é um fundo de investimento imobiliário? Tem empresas que elas constroem prédios e ao invés delas venderem os imóveis, elas alugam. Só que, aliás, ao invés delas venderem os imóveis, as lojas, né, desses prédios, elas vendem ações desses prédios para pessoas físicas como eu e você. Então você vai comprar uma parte desse prédio, só que você não precisa chegar a comprar a loja inteira ou comprar o apartamento inteiro. Lembra que eu falei que a kitnet custa R$ 100 mil para você ter R$ 7 mil de aluguel todo mês? Você não tem 100 mil, você vai fazer o quê? Cara, então você vai comprar o que você tem. Aí você vai comprar um FI que a participação mínima é R$ 2 mil. Então você vai comprar R$ 2 mil, então você vai ter uma fração de R$ 2 mil daquele imóvel lá que custa 100 mil. É lógico que você vai receber proporcional o aluguel do que você comprou. Você não vai comprar R$ 2 mil de um imóvel que custa 100 mil e vai receber os R$ 7 mil de aluguel. Não. Você vai comprar R$ 2 mil e vai receber proporcionalmente, nesse caso, 2%. Mas você começa o quê? A comprar fundos de investimento imobiliários. Existem basicamente 3 tipos de fundos de investimento imobiliário, que são os fundos de projetos que estão
em captação, então ele vai existir ainda, aí você compra, esse é o mais barato. Existem projetos que você compra que já estão em construção, existem projetos que estão prontos, tá certo? Os prontos são os mais caros, porque, de certa forma, eles já estão. Você está recebendo aluguel, né? Os que estão em construção, você vai comprar e não vai receber o aluguel imediatamente. Então, aí você acaba recebendo mais, pagando mais. Quarta opção. Então você já tem o FI. Quarta opção. Você vai comprar ações pagadoras de dividendos. O que são dividendos? Dividendos é o lucro que a empresa tem e ela decide pagar para os seus acionistas, né? As empresas não são obrigadas a distribuir o lucro que ela teve durante o ano para os seus acionistas. Por exemplo, a Apple, comumente ela não paga dividendo para os seus acionistas. A ação dela sobe, mas ela pega o lucro e ela reinveste o lucro na empresa. As empresas que pagam dividendos são boas empresas para você ter para você começar a pensar na sua aposentadoria. Por quê? Porque a aposentadoria você precisa de um dinheiro mensal, né? Todo mês você vai precisar de um dinheiro mensal, ou todo ano, de 6 em 6 meses, você precisa de um dinheiro. As empresas que pagam dividendos, elas vão depositar um dinheiro na sua conta, relativo ao lucro dela. Então ela teve um lucro lá. Itaú é uma empresa que paga dividendo, que paga bem. Então o Itaú teve lá, esse ano passado, 27 bilhões de reais de lucro. Gente, é muito dinheiro, né, velho? Em 2019. 27 bilhões de reais de lucro líquido. Aí ela pega esse parte desse lucro, ela reinveste para melhorar a empresa e parte ela distribui para os acionistas. Se você tiver 1% do Itaú, você vai receber 1% desse lucro. Se você tiver 0,1, 0,001, então é bom você ter dividendo, porque o dividendo é uma boa forma de você receber uma aposentadoria. E a melhor forma que eu chamo, que é a quinta opção, que é a melhor, tem uma carteira de ações. Tem ações de todos os tipos, tem FI, tem ações pagadoras de dividendos, tem boas empresas que não pagam dividendos, mas elas estão se valorizando com o tempo. Tem a ouro, tem a dólar, tem a Bitcoin, tem uma carteira completa de ações para você poder estar bem protegido na sua aposentadoria e você pegar as acelerações que boas empresas podem dar e valorizar o seu patrimônio. Beleza? O terceiro ponto é que, obviamente, para você fazer qualquer uma dessas 5 coisas que eu acabei de falar, você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para você começar a comprar. O dinheiro você vai arrumar onde? Aí a terceira chave é essa. Você precisa diminuir o padrão de vida que você leva. Não tem jeito. Você precisa ganhar X, você precisa ganhar aqui. Você precisa viver aqui. Você não pode consumir tudo o que você ganha. Você não pode consumir tudo o que você ganha. Se você consumir tudo que você ganha, não vai sobrar dinheiro para você poupar. Se você não poupar, você não vai conseguir investir, você não vai conseguir fazer uma previdência privada, que é a primeira opção, você não vai conseguir comprar imóveis, você não vai conseguir comprar FI, você não vai conseguir comprar uma ação pagadora de dividendo, você não vai conseguir construir uma carteira de ações. Então, o hoje é ajustar imediatamente o seu padrão de vida, porque senão você vai depender do INSS. E eu estou te dizendo, o INSS ele não vai quebrar, ele já quebrou, ele já dá prejuízo, é questão de tempo. Hoje eles estão fazendo ajustes nas leis, tá certo? Tá, não vai aposentar mais com 60, com 65, daqui a pouco é 70, mas tem um limite. Você já viu um senhor de 70 anos trabalhando, gente? Não tem. É complicado. Onde é que uma pessoa de 70 anos vai trabalhar? Uma pessoa de 65 anos vai trabalhar? Com o mercado de trabalho entrando aí, a galera, você vai competir com um cara de 20 anos? Você vai fazer o quê? É ilusão achar que com 65 anos, 60 anos você vai trabalhar bem? Gente, não tem como. Você precisa urgentemente ajustar o seu padrão de vida. Então, ponto 1, revendo, né, primeiro a nossa live, primeira coisa é que o INSS está quebrado e você não pode contar com ele não vai existir na sua aposentadoria. Então, primeira coisa, eu vou te dar 3 chaves. Como fazer então? Viva como se o INSS não existisse.
Tira isso do seu plano. Você não vai se aposentar pelo INSS. Se aposentar, é lucro. 2, faça o plano A. Você precisa de uma fonte de aposentadoria. Eu te dei 5 opções. 5 opções para você começar amanhã. Para você começar, você precisa ajustar o seu padrão de vida. Senão você vai passar por dificuldades na sua velhice. Beleza? Isso tudo começa hoje, hoje, hoje. Não é mês que vem, não é ano que vem, não é 2022, não é quando você tiver um aumento, não é quando você passar no concurso público. É hoje. O que não for feito hoje não será feito nunca. Confia em mim. Eu já vivo assim há mais de 10 anos, que eu não conto com o INSS na minha aposentadoria, que todos os meus planos financeiros são considerando o quanto eu ganho hoje e como eu quero manter este salário quando eu aposentar. Um recado